Já se coloca pronto, beba água, tá? Que começou o nosso vídeo. A palavra de hoje vamos encontrá-la no livro de Lucas. Espero que esteja com sua Bíblia nesse lado, eh, para que a gente possa meditar nessa palavra da forma que Deus quiser. Pedimos com a presença do Espírito Santo para que Ele possa nos guiar, nos conduzir nessa palavra maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre um homem muito conhecido, essa história é muito conhecida na Bíblia. É um homem chamado Zaqueu, aquele que era publicano na época de Jesus, que naquela época um publicano não era bem visto, era muito criticado e, consequentemente, o Zaqueu fazia parte do povo, era judeu, mas mesmo assim ele trabalhava para os romanos, para os romanos, e isso fez com que ele mais fosse odiado pelo povo, mas mesmo assim Jesus entrou em casa dele e saiu junto com ele, e tem uma grande mensagem aqui nessa palavra. Iremos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas 19. Lucas, capítulo 19, vamos ler o versículo a partir de 1 e vamos indo até onde o Espírito Santo nos guiar, nos conceder. Amém. Então, fazemos isso em nome de Jesus. Diz assim, vamos começar. É, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Assim como eu tinha comentado, como eu comentei antes. Ele era Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele trabalhava para Roma. Ele não era bem visto pelo povo judeu, porque ele também era um dos judeus, mas mesmo assim trabalhava para Roma. E ele era chefe dos publicanos. Então ele trabalhava para, para Roma, e mesmo assim ele sendo judeu, e isso causou com que o povo não gostasse dele, e teve muito, mas esse não é o nosso foco. Vamos continuar. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Hum? Ele queria conhecer Jesus. Bebam água. Ele queria conhecer Jesus. Tá a entender essa frase? Ele queria conhecer Jesus. Porque ele ouviu falar dele, ouviu falar dos milagres que ele fazia, ouviu falar das grandes maravilhas que ele fazia, ouviu falar do nome dele. Então ele queria conhecê-lo. Ele queria conhecer Jesus. Hoje é o que acontece. Muitos de nós ouvimos falar da palavra, ouvimos falar do nome dele, ouvimos falar da ministração dele, vemos discípulos, homens que são enviados por ele falando sobre ele, das boas novas. Então nós vamos atrás para querer conhecê-lo. Aqui Zaqueu nos dá esse exemplo no tempo. Ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar de Jesus e ele se sentiu dentro dele que eu precisava conhecê-lo. Ele teve essa escolha, ele ouviu falar e ele disse: eu quero conhecê-lo, quero vê-lo, quero saber quem é esse homem, quero saber quem é este que todo mundo está a falar dele, que a multidão está a seguir. Mas é aí que eu vou falar muito no nosso tempo. Tem vezes que ouvir falá-lo, ouvir falar dele, não é o suficiente. Nós temos que ir atrás dele. Temos que nós mesmos falar com ele. Nós temos que mesmo vê-lo, nós mesmos com nossa própria vontade, queremos vê-lo. Não só ouvir falar, ouvir dos outros, mas diz aqui, tem uma parte onde que me chama a atenção. Diz que ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão.
eu vou trazer isso de uma forma diferente. Nós sendo pequenos, ainda pequenos na fé, sendo ainda pequenos no mundo espiritual, sendo ainda pequenos como discípulos, ainda ouvindo falar dele, ainda ouvindo do que outros estão a dizer sobre ele. Então, a multidão nos impede de chegar até Ele. Várias vozes nos impedem de chegar até Ele. Várias pessoas nos impedem de chegar até Ele. Mas tem uma coisa que me agrada nessa palavra. Diz assim: assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Assim ele correu adiante, ele foi mais rápido que a multidão que estava o impedir de conhecer Jesus. Ele foi mais rápido que a multidão que estava impedindo de ver o Mestre. Então, ele se adiantou, foi mais rápido. Ele deixou as vozes, deixou as pessoas, deixou a multidão que impediu de ver Jesus. Então, ele foi mais rápido. Foi lá à frente para vê-lo passar dali, para vê-lo passar daquele lugar. Se nós temos que ser assim. Muitas das vezes iremos ouvir voz, iremos ouvir pessoas que vão tentar nos impedir, vão tentar nos calar, vão tentar nos fazer desistir de conhecer, de ouvi-lo, vão tentar nos fazer parar de estar, de sentir a presença de Deus, mas nós temos que voar mais rápido, ir mais à frente, ir lá à frente, porque é aí onde Jesus vai passar. Dizer para quando ele passar, ele nos. Vamos lá. Porque ainda continua, diz assim, 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Jesus olhou para cima. Por que Jesus olhou para cima? Porque Zaqueu estava numa árvore em cima. Zaqueu teve que subir para conhecer Jesus, para ver o Jesus. Zaqueu teve que subir para poder ser chamado por Jesus. Zaqueu teve que ir avante, mais adiante que a multidão e teve que subir para ver Jesus passar. E Jesus mandou ele descer, porque na casa dele ele ia entrar. Tá aqui. É o que diz, sim. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa. Desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Jesus está vendo a sua dedicação. Você tentando encontrá-lo, querendo vê-lo, ouviu falar dele. A multidão tentou te impedir, mas mesmo assim você foi mais avante que a multidão, subiu para poder vê-lo. E aí Jesus diz: desça, venha, porque hoje eu quero entrar na sua casa. E continua. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu que isso. 7. Todo o povo viu isso e começou a se questionar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Quando Jesus entra na sua casa, quando Jesus entra para transformar, é notório. As pessoas notam quando Jesus entra. As pessoas começam a falar quando Jesus entra. As pessoas começam a murmurar quando Jesus entra, porque eles conseguem notar a presença que entrou na sua casa. Eles conseguem perceber que algo mudou, a presença que está naquele lugar é diferente, o ambiente é diferente. Quem entrou ali já não é a mesma pessoa. Quem entrou na sua casa, quem entrou na sua vida, quem está lá não é qualquer pessoa, é o Mestre, é aquele que morreu por nós, é Jesus. Quando ele entra, as pessoas começam a ver algo de diferente aconteceu naquela casa. Algo de diferente está acontecendo porque Jesus está lá. Então, a Bíblia ainda continua e diz: Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor,
estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Quando Jesus entra, ele transforma. Não tem como Jesus entrar e as coisas se manterem como estão. Quando Jesus entra e quando o povo murmura dizendo: por que que Jesus está entrando na casa de um pecador? Você lá dentro está dizendo: eu entrego a minha vida, entrego minha alma e eu vou devolver para todo aquele que eu magoei em quatro. Vou duplicar, vou entregar tudo que eu tenho, tudo que Jesus me ensinou, para que eles também ouvir, possam entender o que é ter comunhão com Jesus. Jesus disse aqui, a resposta de Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Hoje houve salvação nesta casa. Você pode estar a se perguntar, eu quando vi essa palavra, como Jesus pode dizer houve salvação nesta casa, se Jesus quando entra na casa, ele já transformou, ele não, eu já dizia antes, quando Jesus entra, existe uma notoriedade. As pessoas percebem, as pessoas entendem, as pessoas sabem que não é qualquer um. As pessoas sabem, existe uma mudança quando Jesus entra. Então, nota-se que é Jesus que está ali, nota-se que a presença de Deus entrou. Então, quando Jesus diz que entrou salvação nessa casa, não estava a falar da casa física, estava a falar no coração dele, que entrou a salvação dentro do coração de Zaqueu, porque ele entendeu a presença, entendeu o que significava Jesus estar naquele lugar. Então, quando a gente percebe que o que Jesus faz na nossa vida, o que Jesus tem feito por nós, existe uma notoriedade. É, quando Jesus entra, primeiro eu disse, quando ele entra, as pessoas vão murmurar porque vão ver a diferença. Mas quando a gente o aceita e o entrega o nosso coração na presença dele, ele diz que entrou vida aqui. Quando ele responde para Zaqueu, hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nessa casa, porque ele entendeu, ele aceitou, ele percebeu o que é estar na presença de Deus, como é estar na presença do Mestre. E ainda diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. O Filho do Homem, Jesus, vem buscar e salvar todo aquele que está perdido. Então, se nós estamos perdidos, a palavra diz que o Mestre está aí para nos salvar. Ele está aí para nos receber. Ele está aí para estar conosco, para nos guiar, para nos proteger, para estar conosco. Essa é a palavra que Jesus pediu, que Jesus nos deu para que a gente possa falar hoje. Falar de Zaqueu é uma grande história, existe muita coisa que dá para se trabalhar aqui em cima, mas vídeo já está bem longo. Mas mesmo assim, vamos deixar essa mensagem. Zaqueu era perdido para os olhos do homem. Ele estava perdido no mundo. Mas ele foi mais rápido, porque ele, quando ouviu falar do mestre, ele não se afastou, ele não correu, ele não quis saber. Ele ouviu falar do mestre, ele quis saber quem era o mestre. Foi onde ele ouviu falar que dali ele passaria. Encontrou a multidão que o impedia de chegar ante ele. Foi mais rápido que a multidão. Subiu numa árvore. Está a perceber o processo? Subiu para que quando o mestre passasse, ele pudesse vê-lo. E o mestre reconheceu o coração daquele homem. Aqui no último que nós falamos, aqui, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. O Filho do Homem percebeu que aquele homem estava perdido. Estava buscando, e aquele homem estava buscando a salvação. Então, quando Jesus passa daquele lugar, ele olha para cima, vê Zaqueu, ele o manda descer. Zaqueu teve que subir para descer junto com Jesus.
E Jesus disse: houve salvação naquela casa. Assim Jesus está dizendo na sua vida: há salvação na sua casa, na sua família. Se você clicou nesse vídeo para assistir essa mensagem, ele diz: há salvação na sua casa, na sua família. Há salvação na sua família. Essa mensagem nós lemos em livro de Lucas 19. Que Deus nos abençoe ricamente. Eu vou terminar por aqui. Essa é a mensagem que Deus nos presenciou na tarde de hoje. Muito obrigado. Assista esses outras mensagens que estão aí. Aqui tem vários vídeos sobre a Bíblia, fazendo o nosso devocional. Nós teremos vídeo todos os dias. Temos vídeo todos os dias aqui no canal. Venha e assistem, acompanhem conosco. Muito obrigado. Que Deus abençoe ricamente. Amém.